qual escreveu João. Amém? Aleluias. Depois você encontra o capítulo 4. Aleluias. O capítulo 4. E depois você encontra o versículo 23. Capítulo 4, versículo 23. Enquanto você procura, eu quero dar aqui as boas-vindas para o Sandro, a Keila, Tiago, Luigi, Mateus e Deolinda. Dá um sinal com a sua mão assim, por favor. Isso. O que a igreja diz para os nossos amados visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre ou fique para sempre. A escolha é vossa, tá bom? Deus abençoe, obrigado. Isso, glorifica a Deus com as suas palmas aí. Maravilha. Quem achou, diga glórias a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Eu vou ler. João 4, 23. Diz assim, ó. Mas a hora... Eita. E agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que o Pai procura a que assim o adore. Já trocou aqui? Põe aqui, ó. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui para poder te adorar. O Senhor é digno dessa adoração. Eu sei que às vezes situações, desertos, o mundo tem roubado a nossa adoração. Mas em nome de Jesus, nessa noite, eu te peço que o Senhor nos ajude a voltar ao lugar da adoração. Porque o Senhor está à procura dos verdadeiros, não dos falsos, não dos mentirosos, mas o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Pela tua graça, nos ajude a sermos encontrados pelo Senhor nessa noite, que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, com os nossos corações, não somente de lábios, mas com o nosso coração, porque o Senhor disse na sua palavra, esse povo me busca, mas só de lábios, mas os seus corações estão longe. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo, nos ajuda a adorar o Pai nessa noite, em espírito e em verdade. Abençoa os nossos corações, tira todas as preocupações, todo ladrão que vem para roubar o coração, roubar a alegria, roubar a presença. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a obra do inferno, em nome de Jesus. Mas o Senhor, o Espírito Santo, tem toda a liberdade nesse lugar. Amém e graças a Deus. Amém. Glorifica a Deus com as suas palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Meu Deus. Aleluias. Glórias a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amados, hoje eu quero conversar com vocês com um tema, dentro de um tema, de volta à adoração. De volta aonde? Adoração. Um certo tempo atrás, já faz um bom tempo, eu estava em um determinado lugar, um país,
marcações, acaba encontrando e acaba alguém sendo envergonhado, eu não quero. Então, há muito tempo, e eu estava com um monte de alguns irmãos que eram novos convertidos. Aí nós fomos visitar uma igreja de uma amiga. Aí chegamos na igreja, assistimos o culto, e ela tinha reservado um restaurante, um rodízio, aleluia. Então nós comemos, ou seja, nós ali na igreja, mas, dizendo depois da igreja, tem o rodízio. E essa irmã, ela disse, ou seja, o culto acabou demorando um pouco, e ela assim, temos que ir embora. Temos que ir embora para o restaurante, porque vai ficar muito tarde e tal, não sei o quê. Eu disse para ela, assim, nós não vamos. Só vamos sair daqui quando o culto terminar. Não vamos deixar a casa do Senhor por alimentos. Há um tempo para cada coisa e nós somos provados em todo o tempo. Ela disse para nós, nossa, como é bonito esse primeiro amor. Como é bonito esse primeiro amor. Eu disse, sim, mas não existe o segundo amor. Só existe o primeiro amor. Eu disse, eu não vou sair daqui porque eu tenho medo. Eu tenho o quê? Eu tenho medo das coisas me roubar de Deus. Eu tenho medo de um churrasco me roubar da igreja. Eu tenho medo de situações me roubar da presença de Deus. Aí você pode dizer, pastor, mas você já assistiu o culto, é só o final. É só isso que o diabo precisa. É só isso que o inimigo precisa. É quando nós não fazemos atenção e começamos a trocar aquilo que não é de Deus por aquilo que é de Deus. Tá certo? Está ao contrário. Alguma coisa errada não estava certa. Nós temos medo, eu tenho medo de trocar aquilo que é de Deus por aquilo que não é de Deus. Aí conversei com o pessoal que estava comigo, falei assim, vocês não receberam aquela palavra, não? Não, justamente. Porque passou-se anos e nós continuamos na mesma pegada. Porque Deus não te chamou para o segundo amor. Deus sempre nos chamou para o primeiro amor. Se um dia lhe faltar o primeiro amor, a Bíblia diz, escuta, lembre aonde você caiu e volte a praticar as primeiras obras. Eu preciso lembrar de quando Deus me chamou. Deus não chamou para hoje você está voando, mas está andando. Não. Deus te chamou para estar de glória em glória, para andar cada dia, cada vez mais perto dEle. Porque o texto que nós vemos agora está dizendo, ele está o quê? À procura dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Adoração não é apenas cantar. Adoração não é apenas pregar. Adoração não é vir na igreja. Adoração não é fazer uma célula, não é fazer um culto. Adoração não é fazer uma visita. Adoração é transformação. Porque quando nós enchemos a caixinha de perguntas na oração, nós vamos, de pedidos na verdade, nós apresentamos a Deus inúmeros pedidos. Mas às vezes não apresentamos uma adoração. Eu quero te fazer um desafio nessa semana. Em vez de você ir diante de Deus para pedir, vá diante de Deus para adorar. Porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Quando Deus fala que eu estou à procura
dos verdadeiros adoradores. É por quê? Porque existem os falsos. E os falsos não é jumento, não é galinha, não é boi, é gente. Então, quando Deus está à procura dos verdadeiros, é porque existem os falsos. Então, você vai entender, existe um grupo de falsos adoradores e existe um grupo de verdadeiros adoradores. E quem Deus está à procura? Os verdadeiros. E quando Deus procura, Ele acha. Agora, nós precisamos sair desse grupo, dos falsos, e entrar no grupo dos verdadeiros adoradores. De volta à adoração. Eu quero te contar uma história do povo que saiu do Egito. Só que antes desse povo chegar no Egito, sair do Egito, eles chegaram no Egito. Quando Jacó desce para o Egito, 64 pessoas que eles desceram, Deus diz para Jacó, em Gênesis 43, se não me engano: eu vou fazer de você uma grande nação. Não tenha medo de descer ao Egito, porque eu vou te fazer de você uma grande nação. E de fato, Deus fez daquele povo uma grande nação. Porém, aquele povo perdeu o nome de Deus. Aquele povo perdeu a adoração ao verdadeiro Deus. Aquele povo chegou ao ponto de quando Deus fala com Moisés, Moisés pergunta: Senhor, quando eles me perguntar, eu falo o quê? Quem é o Senhor? Diga: o grande eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó mandou a vocês. Então aquele povo acaba perdendo ali o sentido da adoração, ou deixando de adorar o verdadeiro Deus. Por quê? Porque no Egito havia um Deus para cada coisa. E como diz a pesquisa por aí, que você é a média das 5 pessoas mais próximas de você, então vê com quem que você anda. Esse povo começa a adorar o quê? Os deuses. Quando Moisés tira o povo do Egito, Deus chama Moisés, tira o povo do Egito, leva para o deserto, chega ali, Deus chama Moisés ao Monte Sinai para poder dar as leis, dar os mandamentos. Moisés sobe e fica lá 40 dias, quantos? E 40 noites, comendo e bebendo. Foi? Sem comer e sem beber. 40 dias. Moisés escreve nas tábuas os mandamentos. Mas lá embaixo, 2 milhões, um diz que é 2, outro diz que é 3 milhões de pessoas, eles estão perguntando para Arão, dizendo: cadê Moisés? Cadê Moisés que nos tirou do Egito? O que foi feito desse homem? E eles pediram para Arão: faça para nós um Deus. Nós, conhecendo a palavra, sabendo que não tem como se fazer Deus. Deus, Ele é. Como é que você vai pedir alguém para fazer um Deus? É porque você saiu do caminho do verdadeiro Deus. Arão, sem perder tempo, pega os brincos, pega o ouro e faz um bezerro de ouro. E o povo fizeram o quê? Adoraram. Adoraram um bezerro de ouro. Lá no monte, lá onde? Lá
no monte, Deus disse: Moisés, o seu povo, que você tirou do Egito, vai lá embaixo, você vai ver. Quando Moisés desce, Josué ouve um barulho. Ele pensou que era barulho de guerra. Mas Moisés disse: não é. O povo se corrompeu. Moisés quebra as tábuas. E aquele povo, e dá um castigo àquele povo. Resumindo, Moisés chama os levitas, e os levitas parece que matam 6.000 homens aquele dia. Pessoas que não guardaram os mandamentos do verdadeiro Deus. Novamente, Deus pede para Moisés subir para fazer de novo as letras, os mandamentos. Moisés sobe, fica mais 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer. Só que agora, quando Moisés desce, quando ele chega embaixo, ele está com o rosto em glória. Há uma glória sobre ele. Então o povo já nem tão pouco podia ver Moisés por causa da glória que estava sobre ele. Moisés colocava um véu para poder falar com o povo, tirava o véu e ia na presença de Deus. Ou seja, na presença de Deus, ele tirava o véu. Na presença do povo, ele colocava o véu. Então, na primeira vez, Moisés sobe e traga a lei. Na segunda, as leis. E na segunda vez, Moisés sobe e volta com a glória de Deus. Nós precisamos fazer atenção para que o Egito, para que o deserto não nos roube de adorar o nosso verdadeiro Deus. Porque esse povo, quando esse povo desceu ao Egito, eles desceram sabendo quem era o verdadeiro Deus. Mas o Egito, que representa o mundo, perdeu-lhe o sentido. Perdeu-lhe o caminho de chegar até Deus. Ele sai do deserto, ele sai do Egito, entra no deserto e ainda continua sem conhecer o verdadeiro Deus. Não é por falta de milagres, porque esse povo foi tirado do Egito através de milagres. Esse povo viu a casa de cada um dos egípcios chorando. Havia velório em cada casa, mas na casa dele estava tudo normal. Havia ali uma proteção. Quando ele sai do Egito, tem um mar, eles vê o mar abrir. Eles passam a seco. Quando o faraó vem, eles atolam os carros. Então esse povo, eles acabaram deixando de adorar o verdadeiro Deus. E nós não podemos deixar que as lutas, as batalhas nos roubem desse lugar. Do lugar da adoração. Porque Deus nos promete uma palavra. Deus está dizendo: escuta, eu procuro os verdadeiros adoradores. Mas você adora hoje, adora amanhã, adora depois. E parece que a vida vai ficando pior. Chega um dia e você fala:
Mas Deus continua procurando os verdadeiros adoradores. Não deixa o tempo te roubar. Não deixa as coisas te roubarem. Não deixa nada te roubar da presença de Deus. A nossa vida nessa terra, ela é passageira. Nós não vamos viver aqui eternamente. Há um lugar que nos espera. Há uma nova Canaã que está te esperando, nos esperando. E aí, você tem uma missão nessa terra. Você, antes de qualquer coisa, você precisa ser um adorador. O verdadeiro adorador, ele adora independentemente do lugar. Ele não precisa de lugar para adorar. Lembra de Paulo e Silas? Estava onde? Na picanha. Comendo picanha, não era? Na prisão. Mas ele não deixou de ser um adorador. Quantas vezes você fala assim, não, Jesus me ajuda. Esses dias eu encontrei com alguém, para dizer que foi ontem. Ele disse, eu estou ferido com a igreja. Com quem? Com a igreja. Por quê? Porque na igreja as pessoas ficam falando mal dos outros. Eu falei, tá bom. Falei, no seu trabalho alguém fala mal de alguém, no seu trabalho alguém fala mal de alguém? Ixi! Fala. Você está lá por quê? Porque eu não estou nem aí. Falei, ok. Vai falando. Então, no trabalho, as pessoas falam mal um dos outros, você não está nem aí. Porque você está lá para defender o seu salário. Mas já na igreja, você está aí. Então você não está lá para adorar e nem buscar o Senhor. Você está lá para prestar atenção no que as pessoas falam. E a sua salvação, e o seu trabalho, e o seu chamado. Quantas pessoas não estão hoje paradas por A ou B? Que culpa tem a igreja? E as vidas que estão morrendo, e as vidas que estão perecendo. E nós, do nosso orgulho, da nossa prepotência. Foi para isso que Deus te chamou? Nesse encontro aqui, a mulher fala no poço, né? Alguns dizem que é aqui em Samaria, outros dizem que é em Jerusalém. Aonde deve adorar? A hora vem, e a hora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esse Deus está à procura. Então abre o teu coração. Deixa Deus te encontrar nessa noite. Abre o teu coração e deixa Deus te encontrar aqui nessa noite. Não deixa os problemas nem a dificuldade te roubar de você ser um verdadeiro adorador. Adore em verdade, adore em espírito. O adorador não depende de lugar, ele é adorador. O adorador é, se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, continua sendo Deus, se a doença vier, se curado for, tudo der certo, e se não der certo? Eu arrisquei. O adorador, ele move as coisas, não deixa as coisas mover ele. E Deus está à procura. Quando você vai à segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, o capítulo todo, na verdade, Paulo está falando dessa passagem. Paulo está falando de quando Moisés colocava o véu para poder falar com o povo.
Assim como hoje eu estou, explanando aqui esses dois textos, Paulo também estava aqui falando desse texto de Moisés ali colocando o véu. E ele falou, escuta, Moisés colocava o véu para poder falar com o povo. Mas chegou um tempo que a glória já não estava mais ali. Mas mesmo assim, ele colocava o que ainda? O véu. Muitas das vezes nós criamos situações para esconder alguma coisa que já não existe mais. Quando você era adorador, quando você era uma adoradora, e às vezes criamos situações para esconder aquilo que na verdade já não existe mais. A glória que estava sobre Moisés era uma glória externa, aonde as pessoas viam. Só que Paulo está dizendo, escuta, a glória, aquela glória era uma glória externa, era uma glória passageira, era uma glória que estava aqui, daqui a pouco já não estava mais. Mas hoje nós temos uma glória eterna. Hoje nós temos uma glória em nossos corações, aonde Jesus Cristo veio colocar isso em nós, aonde Ele veio para rasgar o véu. Nós não precisamos mais de véu, nem usar situações para esconder a cada um de nós. Aí ele chega a falar assim, vós sois a carta de Cristo. Se você é uma carta de Cristo, essa carta precisa ser lida. Depois eu te convido a ler o capítulo todo, de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3. Vós sois uma carta viva. Eu te pergunto, essa carta está debaixo, nas gavetas, ou elas estão em cima? Alguém tem lido essa carta? E se está lendo, e o que é que está sendo lido nessa carta? Eu não posso esquecer, amado, porque não é se eu falo ou não falo, mesmo sem falar, você está sendo lido. As nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. Vós sois a carta de Cristo, escrita com Espírito de Deus, não com tábuas de pedra, mas na tábua da carne do coração. Assim como Moisés subiu ali e escreveu aquelas leis em pedras, hoje Jesus escreve a sua lei na tábua do teu coração. O que está cheio o coração, a Bíblia diz que jorra a boca. O que é que temos jorrado? O que é que temos falado dia a dia? Se somos uma carta, qual é a utilidade de uma carta? É levar uma mensagem. Uma carta, ela leva ali uma comunicação. E Paulo está dizendo, escuta, vocês é a carta de Cristo, escrita não com tintas, mas escrita pelo Espírito, escrita com o dedo de Deus, o Espírito de Deus. Não em tábuas de pedras, mas na tábua do teu coração. Quando nós, amados, escrevemos algo em uma pedra, será que tem como apagar? Será que tem? Eu sei que tem aí, os caras vai atrás de como chama, Jesus? Isso, obrigado. Eles vê as escrituras que fizeram em pedras, não sei quantos 1000 anos atrás.
porque fez está lá, fica registrado. E nós, é a mesma coisa. Ele está falando, escuta, Jesus escreveu a sua lei na tábua do teu coração. Não deixe o diabo roubar isso de você. Você é um adorador, você é uma adoradora. O adorador proclama a palavra. O adorador, ele louva a Deus. Volto a falar de Paulo e Silas. Ele estava onde? Na prisão. Mas à meia-noite ele cantava louvores. À meia-noite ele fazia orações. E os presos ouviam o que ele falava, o que ele pregava. O que é que as pessoas têm ouvido falar de você? Ele disse, somos ministros do Novo Testamento. Somos o quê? Ministros. O que é que nós temos ministrado? Se você está aqui hoje, alguém ministrou para você um dia. Alguém falou, alguém foi carta viva para você um dia. E Jesus escreveu as suas leis também no teu coração. Como é que nós temos andado? Temos guardado essa carta para nós? Ou temos permitido que essa carta é lida pelas pessoas? Ele disse, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia e coloca debaixo do velador, coloca em cima. Mas às vezes nós estamos com a vida tão tortas, que nós até nos escondemos, temos vergonha de falar que somos crentes. No trabalho, na escola, na rua, temos vergonha de falar que somos crentes, porque não damos testemunho de crente. Eu vou pregar de Jesus? Não vou pregar não, porque depois se eu pregar, já não posso falar o que eu falava. Já não posso andar onde eu andava. Amado, você é uma carta de Jesus. Você é uma carta de Jesus. Nós somos ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Não adianta somente estudar. Não adianta somente aprender. Eu preciso ser um adorador. Tem pessoas lá fora que conhecem a Bíblia muito mais do que você, 10 vezes mais. Eles é capaz de citar versículos, capítulos, mas não tem um espírito. Mas não é um adorador. Então não é o muito conhecer. Não é o que nós conhecemos, mas é o que fazemos com aquilo que nós conhecemos. Vou repetir, não é o tanto que você conhece, mas é o que você faz com o tanto que você conhece. Para que conhecer tanto e não fazer nada? Para que conhecer tanto e não fazer nada? Jesus está à procura dos verdadeiros. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando nós estamos mergulhados no oceano do Espírito, Ele nos transforma em verdadeiros homens, em verdadeiras mulheres. Lembra da ministração do domingo passado, que eu falei aqui, quando Saul teve um encontro com os profetas, o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele se transformou em um novo homem. Então o Espírito transforma. Quando você começa a adorar, você começa a se transformar, saindo do velho homem, saindo da velha mulher e voltando à origem. Qual que é a origem? A origem é adorador. A nossa origem é adorador.
A letra, ela informa, mas o Espírito transforma. Não levanta a mão, mas tem alguém aqui que deseja ser transformado? Quando você olha para você, como é que você se sente? Você está feliz como você é? Você está feliz na sua caminhada? Se está, amém, glória a Deus. Mas se não está, o Espírito Santo, ele veio para transformar em um novo homem, uma nova mulher. Quando nós, faça um teste, vou repetir aquilo que eu falei no início, faça um teste, passa uma semana diante de Deus, adorando ao Pai, em vez de pedir, pega a sua lista de pedido que é grande, põe do lado, e diz: Senhor, hoje eu quero ser encontrado por Ti. Hoje eu quero ser encontrado por Ti. Você vai ver se Deus não cuidará de tudo aquilo que você está pedindo. Imagina um filho: pai, me dá, pai, me dá. Me dá, só pedindo. Imagina o filho, só pedindo. Agora imagina o filho: pai, te amo. Mãe, nossa, razão da minha vida. Aí você já pensa: o que você quer? O que você quer? O que você quer? Só que, se alguém já tem esse hábito, não vai levantar suspeito no coração do pai. Mas quando os filhos são essas pessoas, com certeza não vai lhe faltar nada. Porque antes da gente pedir, Deus sabe do que nós precisamos. Então seja um adorador. Vamos voltar ao lugar da adoração. Porque se você não adorar a Deus, você vai adorar outra coisa. Lembra do povo? Adoravam a Deus no início, quando desceu ao Egito. Saiu do Egito adorando bezerro de ouro. Você foi feito para adorar. Tem gente que adora dinheiro. Tem gente que adora jogador de futebol. Adora carro. Adora vaca. Adora bicho. Porque há uma necessidade de adorar. Então, já que temos que adorar, fomos feitos para adorar, a nossa essência é de adorador, vamos adorar o nosso Senhor. Porque Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, amém? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Chega na presença com liberdade. O véu foi rasgado de cima e embaixo. O sacrifício de Jesus foi feito uma vez só, aceito por toda a vida. Lembra quando a rainha Esther tinha que entrar na sala do assoalho? O que ela disse? Não posso entrar sem ele me chamar. Se eu entro sem ser convidado, eu posso ser morta. Assim também era o povo antes para entrar na sala do trono. Lembra que aqueles dois homens, quem foi? Jesus me ajuda. Que foram levar fogo, que morreu, levou fogo estranho ao Senhor e morreu os dois, os filhos de Arão. Quem lembra? Me fugiu o nome aqui. Então eles entraram na presença de Deus de maneira errada e morreram. Lembra de Ur, acho que é Ur também, né? Que quando Davi ia levando a arca e os bois tropeçaram, e ele, para colocar a mão na arca para proteger, acabou morrendo.
ele estava fazendo algo certo, de maneira errada. Acho que qualquer um de nós fariam isso. Mas ele não era ele que devia fazer isso. Só que hoje, Jesus morreu por nós. Então você não precisa mais ter medo de entrar na presença de Deus. O sacrifício que Deus quer de você hoje é sacrifício de louvor e adoração. Não é sacrifício de matar bode, de fazer isso, de fazer aquilo, não. Entra liberalmente, entra com confiança, diz a palavra. Diz: Senhor, eu vim para te adorar. Gente, não sei você, com certeza vocês também. Lembra daqueles momentos que você entra para orar, você esquece os pedidos, aonde a glória toma aquele ambiente, aonde a presença toma o teu coração, que você, uma alegria que não tem como explicar. É a mesma coisa de dizer, tipo, ó, estou tomando esse chá aqui, viu? Nossa, que bom, uma delícia. Sabe o que gostei? Quem sabe que gostei de chá? Quem sabe? Péssimo. Ninguém. Por quê? Porque para você sentir o gosto, você tem que provar. Só que o Senhor está à procura. Se você já passou por isso, volte. Se você nunca passou, busque. Porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Já estou acabando. Então, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Olha só, no verso 18, de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, quando eu entro na presença para adorar, eu sou transformado de glória em glória. Não existe mais situações que me imparam. Não existe mais situações que nos impedem de sermos um adorador. Amado, olhando para Jesus, o tanto que Ele passou nessa terra, mas Ele não desistiu. Ele tinha tempo para a oração. Será que Jesus era um desocupado da vida? Com tanto de coisa que tinha para fazer, mas quando você vai ler as Escrituras, a Bíblia vai dizer que ele saiu para orar. Ele não fazia nada sem a oração. De tirar um tempo para estar na presença do Senhor. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Volto a repetir. Se está à procura dos verdadeiros, é porque existem os falsos. Aquele povo desceu ao Egito, conhecendo o verdadeiro Deus. Saíram do Egito, adorando até bezerro de ouro. Eu quero te pedir que você possa refletir no teu coração. O que é que tem te roubado do lugar da adoração? Qual foi o deserto? Qual foi o Egito? Qual foi a situação que te tirou desse lugar?
Salmo 119, verso 59, se não me engano. Acho que é 49. 49 e 50. O salmista fala assim: Senhor, lembra-te das promessas que fizeste a mim. Lembra. Porque quando Ele promete, Ele cumpre. Então nós não somos nem podemos ser daqueles que andam pela vista. Nós temos que andar pelo Espírito. Temos que andar pela fé. Temos que buscarmos a voltar ao lugar da adoração. Então aquele povo perdeu o caminho da adoração. Quando perdeu o caminho da adoração, acabou adorando até bezerro de ouro. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, deu-lhe a oportunidade, dizendo: escuta, vocês são a carta do Senhor. Aqueles mandamentos estavam escritos em tábuas de pedras, mas hoje eu escrevo na tábua do teu coração. Então, se você permitiu que Cristo escrevesse as suas leis no teu coração, não saia do lugar da adoração. Não saia. E aí ele diz: escuta, vós sois a carta de Cristo. Somos ministros do Novo Testamento. O Espírito, ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali liberdade. Se põe de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar. Não pare, não pare, não pare, não pare. Não pare. Minha vida aos seus pés. Não pare. Olha só, a glória do Senhor, ela é transformadora. O convite do Senhor nessa noite é para que você possa ser encontrado pelo Senhor. Repito, eu não sei o que te roubou do lugar da adoração, mas essa noite Deus te faz um convite a voltar a esse lugar. Às vezes palavras, situações, eu não sei o que, mas eu te chamo nessa noite para um lugar de transformação. Eu quero te fazer um convite aqui na frente. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você.